Há dores que não vêm de fora. Há dores que nascem em silêncio, dentro da alma. E o mais inquietante é que muitas dessas dores parecem não ter fim, como se algo maior, algo invisível, nos puxasse de volta para os mesmos abismos de sempre. Talvez você já tenha sentido isso. Um padrão que se repete. Uma sensação de estar sendo sugado por algo que não compreende. Uma força que parece não te deixar subir. E nesse ciclo, é comum buscar culpados fora. Pessoas, circunstâncias, até entidades. Mas, e se o verdadeiro mal não estiver lá fora, mas vibrando dentro? Há uma ilusão perigosa em se acreditar em demônios como seres distantes, porque assim, ignoramos as formas de pensamento que criamos todos os dias. Ideias, emoções e crenças tão carregadas de dor que ganham vida própria. Elas nos acompanham, nos sussurram e, às vezes, nos dominam. Carl Jung chamava isso de sombra ativa. A parte de nós que foi rejeitada, que foi reprimida e que agora nos manipula a partir do inconsciente. Não é o mal clássico das histórias antigas. É o mal moderno, o que condenamos nos outros e cultivamos em silêncio dentro de nós. Essas formas de pensamento são como parasitas energéticos. Elas se alimentam do nosso sofrimento crônico, crescem com a raiva que não liberamos, se fortalecem com o medo que evitamos sentir e se expandem toda vez que negamos nossas próprias sombras. A verdade é simples e ao mesmo tempo desafiadora. Nada externo pode te dominar sem a sua permissão vibracional. Nenhuma força maligna se conecta a você sem que antes exista uma brecha dentro. E é por isso que romper essa conexão começa com um olhar profundo, para dentro. Não se trata de combater o escuro lá fora. Trata-se de acender a luz no seu próprio interior. Porque, ao contrário do que se pensa, a escuridão não briga com a luz. Ela simplesmente desaparece quando a luz chega. E é isso que vamos explorar juntos nesse caminho. Como identificar, compreender e, acima de tudo, transformar essas conexões invisíveis que nos mantêm presos à dor, ao medo e ao ciclo da autossabotagem. Porque talvez o que você esteja chamando de força maligna seja só um pedido profundo da sua alma por cura. Nem sempre o que parece paz é realmente silêncio interior. Há muitos que caminham envoltos em incensos e palavras bonitas, mas que por dentro vivem um turbilhão não resolvido. E esse turbilhão, essa tentativa de esconder a dor por trás de uma máscara zen, abre a porta para exatamente aquilo que tentamos afastar. A espiritualidade não é um disfarce para o medo. E quando ela é usada como fuga, ao invés de ferramenta de autoconhecimento, ela cria uma fissura invisível, uma brecha vibracional, um espaço por onde forças densas encontram passagem, porque onde há disfarce, não há coerência, e onde falta coerência, sobra fragilidade. Esse é o ponto cego de muitos buscadores, a dopamina espiritual. O vício em sentir-se elevado apenas quando há um ritual, uma frase de efeito, uma experiência mística. Mas longe desses estímulos, a frequência desaba, o coração treme. A mente volta a se identificar com a dor antiga. Isso não é conexão com o sagrado, é dependência emocional camuflada. O problema não está em usar a espiritualidade como alívio, mas em não perceber quando esse alívio se torna uma prisão, porque todo alívio que exige repetição para manter sua eficácia esconde um buraco vibracional que ainda não foi curado. Fechar essa brecha não exige esforço externo, exige um mergulho corajoso. Um olhar que não teme encontrar o que há por trás do sorriso calmo. E mais do que isso, exige um compromisso. O compromisso de não fugir mais de si. E aqui entra uma prática silenciosa, mas transformadora. Um momento em que você para, respira e diz internamente: eu me permito sentir o que está aqui, sem julgamento, sem tentar escapar. Porque só assim o campo se reorganiza. Só assim os vazamentos emocionais são selados. Só assim a frequência retorna ao eixo. Você não precisa de mais proteção.
Você precisa de mais presença. Porque quando você está inteiro em si, não sobra espaço para o que é sombra se alojar. Existem dores que não gritam. Elas apenas ficam, estacionadas, disfarçadas, camufladas em hábitos, desculpas e silêncios. E sem que percebamos, fazemos pactos com essas dores, pactos invisíveis, inconscientes, mas profundamente vibracionais. Muitas vezes continuamos conectados a padrões destrutivos não porque queremos sofrer, mas porque uma parte de nós ainda acredita que precisa daquele sofrimento para ser aceito, para ser visto, para não ser abandonado. É sutil, mas é real. A autossabotagem nem sempre se apresenta como um fracasso escancarado. Às vezes, ela é apenas um pequeno atraso, um projeto adiado, um relacionamento que não flui, um passo que falta. E por trás de tudo isso, quase sempre, está uma lealdade inconsciente a alguma dor antiga, a algum trauma não curado. Há uma ideia errada de quem você precisa ser para merecer amor. É como se uma parte de você dissesse: eu não posso ser feliz demais, se não perco quem eu amo. Eu não posso crescer muito se não vou ficar sozinho. Eu não posso me curar completamente, se não deixo de fazer parte da história da minha família. Esses pactos são profundos, e enquanto não são trazidos à luz, seguem criando laços com forças que se alimentam da sua limitação. E há um elo, talvez o mais denso de todos: a culpa. A culpa aprisiona. A culpa diz que você merece pagar, que você não pode perdoar, que é perigoso se libertar. E é essa culpa mais do que qualquer energia externa que te mantém preso ao que já devia ter sido deixado para trás. Mas há um caminho, um ritual silencioso, um gesto interno de rompimento. Começa com um sussurro: eu não preciso mais carregar isso. Depois vem a coragem de olhar para essa dor e dizer: obrigado por tudo que me ensinou, mas agora eu sigo sem você. Você não precisa brigar com a dor, nem fingir que ela nunca existiu. Precisa apenas parar de se identificar com ela, porque você não é o que te feriu, você é o que escolhe curar. E toda vez que você rompe um desses pactos invisíveis, você desfaz um elo com forças que não te pertencem mais. Você limpa o espaço, você respira diferente, você volta para casa. O mundo de hoje raramente nos possui como um demônio do passado, mas ele nos possui em silêncio, nos domina aos poucos, sem gritos, sem rituais, sem cruzes viradas, apenas com distração, com excesso, com velocidade. E quando nos damos conta, já não estamos mais ali. A alma não se perde em grandes tragédias. Ela se dissolve em pequenas distrações. Uma notificação a mais, um scroll infinito, uma comparação disfarçada de inspiração, uma promessa vazia de prazer imediato. E de repente, você já não sente mais sua presença. Só sente a ausência de algo que você não sabe nomear. O que antes chamavam de possessão, hoje podemos chamar de dopamina disfuncional. Um ciclo viciado em estímulos, onde o sagrado perde espaço para o urgente, onde a quietude vira incômodo, onde a mente não para porque se parar ela grita, e assim sem perceber você entrega seus pedaços, um pouco da sua atenção aqui, um pouco da sua energia ali, um pouco do seu tempo com quem não te vê, um pouco do seu silêncio para ruídos que nada dizem. E nesse processo, sua alma não some, ela apenas se esconde. O perigo não está apenas nos vícios óbvios, mas nos microvazamentos invisíveis. Aqueles que parecem inofensivos, mas drenam sua força vital todos os dias. E quanto mais você se desconecta do seu centro, mais vulnerável fica às forças que habitam a periferia da sua consciência. Mas há como voltar. Há como recuperar sua alma desses vazamentos cotidianos. 3 movimentos simples, mas poderosos. Primeiro, presença radical. Antes de ceder ao impulso, respire. Sinta o corpo, sinta-o agora. Traga-se de volta. Segundo, intenção clara. Pergunte a si mesmo com honestidade: isso me expande ou me esvazia? Isso me aproxima de mim ou me afasta? Terceiro, compromisso espiritual com o essencial.
Um tempo diário para estar com você mesmo. Não precisa ser longo, nem perfeito, apenas real. A alma não precisa de milagres para voltar. Ela só precisa de espaço, de silêncio, de verdade, de presença. E quando ela volta, você sente. Porque a paz deixa de ser uma ideia e se torna sua morada. Há uma força que nenhuma escuridão pode tocar. Uma frequência que, quando acessada, dissolve até o mais antigo dos vínculos com o sofrimento. Não porque luta contra ele, mas porque vibra acima dele. Essa força é o sagrado, e ele não está fora. Ele sempre esteve aí dentro. O sagrado não é uma ideia, é um estado. É quando a sua presença toca o invisível com reverência. É quando você se lembra que não está só, mesmo na solidão mais densa. Que há algo maior te sustentando, mesmo quando tudo parece desabar. Uma pessoa, certa vez, viveu anos em tormento emocional profundo. Nada parecia funcionar. Terapias, meditações, retiros, mantras. Tudo dava alívio. Mas o vazio voltava. Até que ela parou de procurar fórmulas, parou de buscar milagres e começou a apenas sentar em silêncio, 7 minutos. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, sem expectativa, sem técnica, apenas com o coração aberto, e no silêncio, algo aconteceu. Ela começou a lembrar, não de memórias, mas de quem era antes da dor, antes dos ruídos, antes das feridas. E nessa lembrança, o campo se limpou, porque forças densas não sobrevivem à presença coerente. Elas se alimentam do caos, da pressa, da mentira interior. Quando você se torna verdade, elas somem, como sombras quando o sol nasce. A coerência espiritual é como uma luz, mas não uma luz que ofusca, uma luz que aquece, que revela, que reorganiza. Não é sobre perfeição, é sobre autenticidade. É sobre você estar inteiro com aquilo que sente, com aquilo que acredita, com aquilo que emana. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, mas aquilo que você ilumina se transforma. E talvez seja esse o segredo: parar de lutar contra as trevas e começar a acender sua chama. Porque uma chama viva não precisa de defesa. Ela simplesmente brilha. E quando você brilha, não há mais alimento para o que é denso. Só sobra espaço para o que é real. Essa é a ruptura final. Não um rompimento com o mundo, mas um retorno profundo a si mesmo, ao seu templo, à sua presença, ao seu fogo sagrado. Porque quando você se acende, o mal não tem mais onde se esconder. O mal não é algo que vem de fora, disfarçado de sombra ou de ameaça invisível. O mal, na verdade, muitas vezes se forma dentro, de forma sutil, quase imperceptível, nas repetições do sofrimento, nos pensamentos que se fecham em espiral, nas culpas que se agarram à alma e nos pactos silenciosos que fazemos com a dor, acreditando que merecemos carregar aquilo que, no fundo, já deveria ter sido deixado para trás. Mas hoje, agora, talvez você tenha sentido algo diferente. Talvez, em algum momento durante esse vídeo, uma parte sua tenha sussurrado: "Isso é verdade para mim." Se esse sussurro surgiu, mesmo que por um instante, então já começou. A reconexão com o sagrado, a quebra dos acordos com forças que não mais te pertencem, a recuperação do que nunca foi perdido, apenas esquecido, a sua luz. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente interno molda tudo, até o que chamamos de destino. E se o seu ambiente interno estiver vibrando medo, culpa, distração, ele criará realidade com base nisso. Mas se você começar a cultivar presença, gratidão, silêncio, então o seu campo se reorganiza. E o que parecia maldição vira aprendizado. O que parecia prisão vira passagem. Carl Jung dizia que a sombra só se torna perigosa quando é ignorada, e que a verdadeira liberdade vem quando olhamos para ela com compaixão e a integramos. Quando fazemos isso, paramos de lutar com o escuro, porque já não precisamos mais de inimigos.
Já não precisamos mais de muros. Já não precisamos mais nos proteger, porque começamos a lembrar quem somos. E quando você se lembra, tudo muda. Você não precisa esperar por um sinal grandioso. Às vezes é no silêncio de 7 minutos, no sussurro da respiração, no gesto simples de voltar para si, que a luz retorna, não como uma explosão, mas como uma presença mansa e permanente. Hoje, talvez não seja o fim de nada, mas pode ser o início de uma nova forma de estar com você, o início de uma vibração mais limpa, mais sua, o início do fim da conexão com forças que não servem mais. E talvez, ao terminar esse vídeo, você sinta vontade de fechar os olhos, apenas por um instante, e perceber que você ainda está aí, e que isso já é sagrado.